Olá pessoal, eu sou a Dara, sejam bem-vindos a mais um Globecast e hoje o assunto será sobre qualidade de vida, o que a prática de exercícios físicos podem nos proporcionar ao longo da nossa vida e eu tô com dois profissionais de educação física muito especiais e eu vou deixar eles se apresentarem agora. Tudo bom, Dara? Tudo bem, Bia? Obrigada pelo convite. Eu sou Bia Ramos, pessoal, nutricionista e profissional de educação física, ex-atleta de fisiculturismo e de levantamento de peso. E a gente vai conversar bem legal com vocês sobre a qualidade de vida, o que se pode fazer para auxiliar tudo isso. Oi, Dara, Tudo bem, Madison? Tudo bem, galera de casa? Madison Ramos. Comecei com futebol, virei fisiculturista e eu sou treinador de vários atletas de várias modalidades. São mais de 40 anos de atividade, buscando o bem-estar e a saúde de todos. Legal. 40 anos, tem muita coisa nessa história e a gente vai falar um pouquinho sobre a história de vocês, como vocês começaram. Você foi o primeiro atleta do Brasil, certo? Como que foi isso? Me conta. Um dos primeiros atletas do Brasil a desbravar a América, né? Então eu ganhei 3 títulos americanos de fisiculturismo. Em 98, saí do Brasil e fui para lá, graças à ajuda de um amigo meu, e fui 3 vezes campeão americano. Aí quando voltei para o Brasil, disputei mais um campeonato e decidi parar e treinar outros atletas. E como que foi isso? Ser um dos primeiros a ir para fora, como que foi esse processo para você? Era uma dificuldade, né, Dara? Eram outras épocas. Hoje Que a ano globalização, foi? 98. 90. Você tinha quantos anos? 34, 33 anos, acho que era essa média. Mas hoje a globalização ficou tudo muito mais fácil para se conseguir acesso a outras coisas. Na nossa época não tinha nada. Mesmo no estado onde eu estava, aqui no Paraná, nós não tínhamos nem representação a nível Brasil, entendeu? Então foi difícil, as dificuldades eram enormes na época. Era uma batalha. Então, na verdade, a vitória veio assim de maneira espetacular. Conta pra gente como que foi. Foi um trabalho assim muito árduo, né, de vários anos, e eu tive uma oportunidade porque tive um amigo meu que foi embora para a América. E me chamou e falou, não, você vai competir aqui e tal. E eu achava uma loucura, né? Já era difícil na época você conseguir um visto para ir para a América. Então a gente conseguiu o visto graças ao trabalho de todos os amigos, fez vaquinha, arrumar dinheiro para ir treinar e para ir competir lá. E daí como eu fiquei na casa dele, ficou mais fácil. Fiquei na casa dele e fui competindo. Competi 3 campeonatos, ganhei os 3 campeonatos e daí decidi voltar para o Brasil. Mas foi uma vitória espetacular, né? Na época era algo que ninguém acreditava que eu pudesse sair do Paraná, ir lá e ganhar 3 títulos na casa dos americanos, onde é a terra do bodybuilding. Isso. Entendeu? E a gente voltou com 3 títulos, o Metropolitano de Nova York, o Gold's Classic e o Suburban de Atlantic City. Que legal, mas vamos dar um passo um pouquinho atrás, assim, né? Você já foi direto para sua vitória. Sim. Mas como que você começou a treinar? Qual que foi, o que te despertou o desejo de participar dessas competições? Como foi? O nosso início é assim, eu sou um cara baixo, tenho 1,64 m de altura, era muito magro, jogava futebol. Baixinhos. Isso aí, jogava futebol. Entendeu? Joguei futebol, fui até o profissional, joguei 6 anos no Curitiba, tive uma lesão grave no reto femoral da coxa, e comecei a fazer um trabalho de peso específico para isso. Aí como eu vi que o futebol não ia realizar aquilo que eu queria, eu comecei a fazer o trabalho de peso. E gostei, porque eu queria ficar mais forte, não queria ser um magrelo. E comecei a treinar, treinei na Oswaldo Cruz, na Praça Oswaldo Cruz, com a carteirinha da prefeitura, eu não tinha dinheiro para pagar a academia, a minha família era simples, e eu fui treinar numa academia quando fui dar aula numa academia. Aí começou minha carreira. Então foram 3 anos árduos para você mudar uma estrutura física. E eu me tornei um dos melhores atletas do Brasil. Então é uma jornada muito árdua. Você tem que querer muito, gostar muito. Era isso que eu ia falar. É o fato de você querer e saber onde você quer chegar, né? E saber que esse esporte é um esporte de tempo. Quanto mais tempo, melhor você fica. Não tem mágica. Não tem mágica, não tem droga, não tem treino milagroso, não tem produto. Você vai ter que sofrer. No pain, no gain. É isso. Não tem jeito. Fecha a cara e treina. É o que o meu treinador fala pra mim. Eu fico tão brava, mas é a realidade. É né? a realidade, é isso. Você tem que amar isso. E amar não só pela competição, e sim por você ver a transformação no seu corpo. Isso. É uma coisa muito maluca isso do fisiculturismo. Porque você transforma um físico. Eu tenho fotos de quando eu comecei, com 60 e poucos quilos, eu fui campeão brasileiro de levantamento de peso na categoria até 60 quilos.
já era extremamente forte. Sim. E daí parti para o fisiculturismo porque eu queria ficar maior, não queria só ser forte. Eu queria mudar o meu físico. E graças a Deus consegui, e tudo que eu tenho na minha vida foi graças à musculação. Então eu agradeço a isso, eu amo isso que eu faço, porque eu nunca fiz outra coisa na vida. Só trabalhei com musculação, dando treinamento e treinando. Que legal. E Bia, você também competiu. Competi. Como que foi pra você? Como que foi teu começo? Nossa, mãe. Tá, vou começar bem do início, realmente. O que que me levou para dentro de uma sala de musculação? Pensa em 1996, onde nem existiam academias específicas para mulher treinar. Eu sempre fui miúda também, né? O time dos baixinhos É o aqui, time. né? Então eu me achava frágil. Eu olhei um dia lá pro meu corpo e falei assim: eu sou muito fraca para enfrentar as situações da vida, eu preciso ficar mais forte. E eu falei: acho que eu vou fazer uma musculação. Daí eu fui procurar onde eu poderia treinar. Então, como é uma época que não tinha muitas academias mesmo, e as academias que tinham eram mais específicas para o público masculino. Eu ainda não conhecia o Madison quando eu tive essa ideia. A gente é casado já faz muito tempo. Mas eu falei assim, vou procurar uma academia. Aí eu fui atrás de umas academias aqui na cidade de Curitiba e eles aceitavam mais público masculino para treinar. Então, ó, você veja essa relação, né? Mas eu falei, vou achar alguém. Aí eu tinha uma colega minha que o irmão dela já era professor de educação física. Ele falou, ó, tem uma academia no centro da cidade que aceita público feminino e é a academia de musculação, porque tinha muita atividade de ginástica para as mulheres, né? Daí eu fui para essa academia, foi onde o Madison era professor, que a gente se conheceu e tudo. E eu comecei a fazer musculação como qualquer pessoa que pensa, preciso fazer uma atividade física. Sim. Eu tinha o objetivo que eu queria me sentir mais forte. Eu não queria sentir mais seca, mais gorda, mais magra. Mas eu tinha a sensação Então vocês que... combinaram até no objetivo ali, né? Exatamente. A Bia teve o azar de entrar na academia que eu dava aula, né? Oh, azar. Ela me conheceu e entrou nesse mundo Pronto. maluco, né? É. Então, você veja esse mundo, né? Na minha cabeça, não tinha essa ideia de ser fisiculturista no início que eu entrei, tá? Até eu falo sempre nas aulas que eu dou, o fisiculturismo, ele vem acontecendo na tua vida. Porque você não acorda hoje, eu vou ser fisiculturista. Não. Você vai treinando, você vai mudando o teu corpo, Vai você vai gostando. vendo isso. E daí você pode ir às competições para se tornar um fisiculturista. Então, quando eu conheci a musculação, que foi através das aulas que o Madison dava, eu fui gostando daquilo. E nisso, como ele resumiu para vocês ali, ó, ele já fazia o trabalho de levantamento de peso, ele já tinha essa prática, mas ele ainda não estava no fisiculturismo. Logo que ele entrou no processo de fisiculturismo, a gente já tinha o convívio, a gente já estava junto. E ele foi competindo e a gente envolvida com aquilo, eu fui gostando cada vez mais daquilo. Então, eu via ele no palco, eu na plateia. Eu via ele no palco e na plateia. Falei, já que eu gosto tanto de treinar, eu quero entrar para o fisiculturismo. Só que o fisiculturismo, na época, só existia fisiculturismo feminino e masculino. Quem hoje acompanha os NPC, as entidades que cuidam disso, existem várias modalidades femininas que você pode se encaixar conforme o teu perfil. E eu fui para o fisiculturismo, fiz um processo lá de treinamento, de suplementação, de uso de anabólicos e tudo. Só que eu não gostei das diferenças que eu visualizei no meu corpo com relação a isso. Sim. Isso é um parâmetro que a gente tem que ter ciência quando a gente trabalha com esse esporte hoje. Aí eu competi, foi muito legal, eu fui cada vez mais. Só que chegou uma hora que eu falei, não, eu não quero mais isso para mim. Então, eu parei de ser atleta de fisiculturismo, mas eu nunca deixei de treinar. Sim. Nunca E deixei. o que você viu que você falou assim, não quero mais isso pra mim? Porque assim, ó, a mudança da composição corporal, características femininas que um atleta de fisiculturismo apresenta, ela impacta um pouco a tua imagem. E aquela imagem que eu estava refletindo no espelho já não me fazia mais bem. Eu não gostava daquilo. Entendi. E daí eu falei assim, ó, a colocação que eu fiquei melhor no campeonato de fisiculturismo foi 3º lugar no campeonato brasileiro. Aí na minha cabeça eu falei, puxa, se eu tenho que ficar mais forte, mais anabolizada para chegar a vencer um campeonato brasileiro, eu não quero mais. Foi o start, foi a hora que eu falei, não, daqui em diante eu não quero continuar no fisiculturismo.
Se existisse talvez as outras modalidades, que isso aconteceu acho que uns 2, 3 anos para frente, eu já estava sem esse foco de competição do fisiculturismo, talvez eu tivesse continuado por algum motivo. Então eu parei, eu passei só a acompanhar o Madison. Legal. E quanto tempo depois você parou? Porque Uns quase 5, 6 anos. 5, 6 anos a mais. É. A Bia acho que parou em 95. 5, foi o último campeonato. Você continua acompanhando ele? Acompanhava ele na preparação, nas dietas, nos treinamentos, na análise da composição corporal. Ó, não tá tão bom, vamos ter que acelerar um pouquinho mais a dieta, vamos ter que cuidar. Então Legal. a gente fechou em cima do parceria fisiculturismo. mesmo, né? Não, a nossa vida é assim, a Bia entrou na academia em 96, 97 a gente casou e dali em diante a gente acorda, treina junto, trabalha junto e sai ainda para conversar. Olha que bom! É só assim, entendeu? Então a gente quase não tem uma união. Ó, imagina. Na verdade o que a gente construiu tudo foi construindo junto. Que bacana. O apoio um do outro, porque nesses esportes, até nisso, você tem que entender muito bem um ou outro. Imagina, É difícil você estar nesse meio e se relacionar com uma pessoa que não seja dele. Entendeu? Porque é muito diferente Muitos desafios, o né? estilo de vida das outras pessoas. Você tem que saber lidar muito bem com É isso. verdade. E só para você ter uma ideia, a Bia, a gente casou no outro ano, a Bia já ficou grávida, teve o nosso filho, aí começou a competir. Uau, depois E de... depois que ela parou com o fisiculturismo, ela começou a fazer força e foi recordista sul-americana de supino, lá no Uruguai. É isso que eu ia tentar, assim, ó. É porque a nossa história, como é que você Poxa. resume 37, 40 anos, né? Mas é mais ou menos isso. A gente parou com a competição, mas nunca parou de treinar. E como a gente tinha esse esporte linkado à condição de aumentar a força, a potência, a capacidade de treinar, a gente foi direcionando a nossa vida em cuidar das pessoas com relação a isso. Sim. E de modalidades diversas. O Madison vai fazer um resumo para vocês daqui a pouco, dos atletas e tudo. Então, de modalidades diversas. Então, o esporte, ele não sai da tua vida. A não ser que você não queira mais, que o esporte não estava na nossa vida só pelo esporte. A gente gostava daquilo. Sim. Gostava de treinar, gostava de fazer força, até porque o meu primeiro objetivo não era ficar forte. Eu consegui ficar forte, eu consegui ter segurança, assim, não que vou me envolver numa situação, mas num acidente, numa queda, eu queria ter essa condição, que eu acho que as pessoas devem buscar, que a gente orienta, de ter uma condição de força, de capacidade, para que porque lá, quando eu estava lá com 17 anos, quando eu entrei na academia, eu não pensava no meu 50, eu não penso ainda, eu não pensava lá para frente, a gente pensa no momento. É verdade. E a gente precisa mudar essa mentalidade, Tem que né? mudar essa mentalidade. Então, daí eu nunca parei de treinar, daí a gente, como no meio a gente gosta de fazer força, a gente foi para uma época para fazer levantamento de peso de novo. Que legal. Fui campeã de supino, de powerlifting, então bem legal. O mundo da competição, ele é muito gostoso. Tô sendo inspirada aqui, não vou mais parar de treinar. E eu treinei, é engraçado que você vê isso que a Bia falou, que o tempo vai passando, mas você não vê isso, como a gente trabalha com muita gente nova, garotada. Porque na época que você é novo, você pensa em 60 anos, você fala, nossa, mas 60 anos o cara tá velho. Tá muito longe, né? Hoje eu tô fazendo no ano que vem 60 e me sentindo muito bem, entendeu? Podendo mostrar para os outros que você pode ter sido um competidor a nível top e tá bem depois de aposentado. Exato. Entendeu? A Não longo só prazo, ter um né? momento de glória e o resto da vida no anonimato. Exato. Isso que eu sempre falava para os atletas. Você tem que ter seus momentos de glória, mas tem que viver sempre bem, tentando estar sempre no auge. É isso. Envelhecer bem, né? Fundamental, né? Não adianta você estar bem porque alguém vai fazer um acompanhamento com a gente e chega assim, nossa, mas o cara tá desse jeito, eu não quero ficar assim. Você tem que estar bem Claro. para mostrar que você pode Sim. estar assim. Você tem que ser o exemplo daquilo que Exato. faz. Senão você está vendendo um peixe que não está casando Resolvendo com a tua pra si palavra. mesmo, né? Aí você veja, né, Dara, a gente, desse mundo esportivo, competitivo, fisiculturismo, cuidando de atleta, a gente tem uma loja de suplementação desde 1992. Então, você vê que as nossas coisas são todas Sim. muito lá para trás. Ela fez 30 anos no ano passado de loja. E isso, na verdade, mostra uma consistência daquilo que vocês fazem. Sem Exatamente, dúvida. exatamente. Então a gente trabalhava com o esporte, com os treinos, tinha loja de suplementação
E a gente precisava linkar isso, porque o fisiculturismo e nutrição é 100% linkado, né? Então não adianta eu treinar e não me alimentar. E tem todas as estratégias que o fisiculturismo precisa, levantamento de peso. A gente foi linkando atleta, pessoal, atletas que a gente acompanhou e a gente tinha uma loja de suplementação. Aí veio a nutrição. Que vocês falam, eu tive mais paciência de voltar a cursar, entrar numa sala de aula e me graduar. Porque na minha cabeça, é um negócio muito legal de ficar, a gente vai ficar falando o resto da vida. Tá tudo bem, vamos lá, não estamos com pressa. Na minha cabeça, quando eu entrei na universidade, na faculdade de nutrição, eu já sei tudo de nutrição. Ah, eu sou atleta, eu sei comer. Né? A gente não sabe nada de nutrição. É muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Daí a nutrição linkou a nossa vida, a loja e os atletas. Tá? O Madison cuida de atletas de luta, nossa, são os primeiros, né? Conta. E a gente foi se aperfeiçoando, né? Porque é que nem você chegar no topo, você chega. Se manter no topo. É você ter uma consistência de trabalho, como nós temos 30 anos de trabalho dentro de uma cidade e criar de um nome uma marca, que é a Madison Nutrition Center, que é o meu nome. Hoje todo mundo tem gente que pensa que é uma marca, que não existe Madison. Entendeu? Então, são desde 98, 2000, a gente trabalha com os atletas de luta. Quando os caras saem daqui, que o Paraná, Curitiba é o celeiro do Brasil em lutadores. Não sabia disso. Aqui são os maiores lutadores de MMA e de Muay Thai. Aqui a luta sempre foi em pé. Então eu já ajudava os atletas quando iam para Tailândia fazer camping na Tailândia. Catel Cube, Julinho Borges. Aí a gente começou a treinar o pessoal do Vale Tudo, e aí expandiu o nome a nível mundial. O Vanderlei lutava no Pride no Japão com a sunga Madison. Que bacana. Entendeu? Então a gente ganhou, o primeiro ganhou o Pride com o Vanderlei. Aí depois a Suério Silva, o Pancrase, Anderson Silva, nós ganhamos o Cage Rage na Inglaterra, o UFC. Aí veio o Fabrício Verdun, aí Rafael Carvalho. Hoje o meu filho é formado, é o treinador dos atletas. Nós temos uma sala dentro de casa. Legado. Onde o meu filho cuida. O meu filho já tem mais de 4 cinturões de luta de atletas que ele cuida, que são da Madison Team. Sim. Entendeu? Então esse é um projeto de vida. Então ninguém apaga essa história. Não então tem como, a né? tradição de se manter atualizado. Graças a Bia ir para a faculdade buscar mais informação, a gente sempre foi se atualizando. E não parou no tempo, não, eu sei tudo, eu já fiz tudo. Não, E só agregou o trabalho de vocês, né? Exatamente. Expandiu o conhecimento. E graças, que nem a Bia falou, a ter a paciência de entrar numa faculdade, já sendo atleta, já sabendo fazer dieta, sentar, estudar, ter o tempo de formação. Isso. Mas você veja o que é uma boa profissional, né? A pós já foi direcionada, a faculdade já falou, após você não paga, porque nós queremos você dando aula na universidade. Uau! A Bia dá aula na pós. Sério? A gente conseguiu isso também. Sabe o que é bem legal, já que a gente está conversando da vida? Quando eu entrei na universidade, eu sou formada pela Universidade Positivo. O curso de nutrição ali, ele estava meio baixo, assim. Tanto que a minha turma tinha 9 pessoas só. Na verdade, não tinha credibilidade. E daí, o que acontece, né? Eu estava mais preocupada em realmente oficializar uma profissão de nutrição, ter um diploma, tudo. E nesse período que eu cursei, acho que no 2º ano, teve uma troca de coordenação. Uma coordenação mais aberta, uma coordenação que ela enxergou. Eu falei, peraí, vamos abrir esse mundo dos esportes, da nutrição esportiva, sabe? Aí a nutrição ela já estava mais na mídia e ela fez um boom absurdo dentro da universidade. Foi bem legal essa mudança, assim. Eu falo que a gente quebrou essa barreira ali, aproveitou o máximo que deu com essa coordenação de mente mais aberta, né? Respeitando toda a ética dentro da profissão, né? Sim. Que a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Mas eu sempre falo, a nutrição antes e depois. Dali da Universidade Positivo. Abriu para muito mais pessoas, sabe? Colocou a parte da suplementação dentro da universidade de uma maneira sensata, com segurança. Então foi bem legal. As próximas turmas mudaram o currículo foi mais forte, mais cheio de bioquímica, mais entendimento. Realmente, quando a gente foi montar a formatura, falei, isso aqui é uma medicina dos alimentos.
Então não é uma coisa fácil de fazer. Quem acha que nutrição é uma coisa simples, pode escolher outra profissão. Vai pra outra área. Não, e foi legal que a universidade abriu as portas para nós, ela aceitou as sugestões, a gente pôde levar atletas em debate, mostrar o que é um trabalho multidisciplinar com atleta de luta, com um treinador, com um nutricionista, fazendo baixar peso de forma coerente, que foi a tese da Bia, né? Conclusão de curso. A Bia mostrou um projeto que a gente fez a pesquisa com os lutadores, como eles faziam para baixar peso para luta, as loucuras que eram feitas para baixar um peso para poder lutar. E daí a orientação que eles teriam que ter. Entendeu? Então, como eu tinha acesso a todas as equipes de luta, a gente foi coletando dados. A cada evento, pegava 2 de cada equipe e coletava os dados. Daí você via cada loucura que os caras se matavam para bater peso, para querer lutar. Foi muito bacana isso, porque aí que você vai vendo o poder da informação dentro da vida das pessoas, né, de atletas que não vão lutar uma vez só. Quantas baixas de peso vão existir na vida de um atleta, né? E é bem intenso isso, a noção de que tem que realmente mudar as escolhas nutricionais, que você pode até ficar mais solto na comida por um período, mas depois, opa, tenho luta marcada, onde que eu arrumo, como que eu faço, sabe, para ter pouco impacto na saúde, porque senão vai ter impacto na saúde também. Hoje nós fazemos acompanhamento para atletas de várias equipes, só para baixa de peso. Ele tem um treinador dele, tem tudo, ele vem nos procurar só para fazer o acompanhamento, para a Bia fazer ele baixar o peso de forma saudável, para que ele se recupere e lute bem. Então você vê o que vai, né? Daí o cara fala, não, vai lá. Ó, se quer ficar bom, vai lá. Aí virou uma coisa que é tradição. Quer baixar peso saudável, vai em quem entende. Sem loucura. E a gente falando só de atleta, a gente tem diversas modalidades, né? Veja só, fisiculturismo é a nossa raiz, vamos dizer. Sim, começaram lá. É levantamento de peso, fisiculturismo, mas é atleta de luta, é atleta de futebol, é atleta de corrida, é atleta de triatlon. Então a gente tem uma gama enorme de atleta. E separando isso, Dara, que eu acho muito legal, se a gente for colocar numa proporção, o público maior que eu atendo são os frequentadores de academia. Pessoas comuns, Que estão lá querendo mudar, que foi orientado, que resolveram mudar a parte de atividade física ou da nutrição, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ou às vezes só a nutrição. Então o público maior da gente é esse. Só que a gente não nega informação e não nega ajuda aos atletas. É isso. A gente continua tendo um percentual selecionado, na verdade, de atletas para acompanhar. É bem interessante. E hoje vocês fazem acompanhamento, a gente conversando anteriormente, a gente estava falando que vocês também fazem acompanhamento de policiais, de pessoas... Foi uma coisa que foi crescendo assim, porque a gente começou a palestrar nos cursos de operações especiais, desde 95. Aí o pessoal começou a buscar ajuda para a preparação de cursos especiais. Então tem um policial que quer fazer o curso do COI, do COESP, da Polícia Militar, ou o TIGRE, que é o COT da Polícia Civil, que são os grupos de operações top do Brasil. Aí começaram a procurar. Hoje é tradição, a gente acompanha os cursos. Só para você ter ideia, no último curso do TIGRE, do Grupo TIGRE da Polícia Civil, a Bia fez análise corporal de todos os candidatos que entraram, no meio do curso e no final do curso, para mostrar a diferença corporal de início e fim de curso. E é grande essa diferença, com certeza, né? Bastante. Grande. Eu já fiz 2 acompanhamentos e o que é legal disso? O que a nutrição ela é interessante dela estar nisso? Da primeira análise do primeiro curso que eu fiz isso, para a segunda, eles já abriram um pouquinho mais, porque eles precisavam ter os policiais numa condição de assimilar um pouco o que é passado também. De qualquer maneira, existe uma fase que a gente chama de rústica, que realmente para selecionar, né, que eles classificam assim, selecionar quem suporta um pouco mais de condição de diversidade. E existe a fase mais de treinamento, que o cara tem que estar focado e aprendendo mesmo sobre a finalidade do curso, né? Então, eu já vi diferença. Então, na primeira, eles tinham uma baixa mais severa, sabe? Uma composição muito diferente, daí até o final, ganhavam muita gordura, tudo. Na segunda vez já foi um pouco mais tranquilo, porque a gente já tinha, nas aulas inaugurais, a gente ia lá tentar mostrar para eles que eles teriam que fazer de uma forma melhor. Então foi bem... Você veja,
toda essa evolução. Dos da Polícia Militar também, né? Sempre vai lá, o Márcio faz a palestra junto, a nutrição tem sempre conseguido entrar e conversar com eles. Conforme a gente já tinha conversado no bastidor ali, também a gente já viu diferença dos primeiros acompanhamentos para hoje, muito mais noção. A gente pega eles muito melhor com relação à nutrição também. Não, então é legal, Dara. Isso você fazer um campeão, você é campeão junto com ele. É gratificante, é espetacular. Mas você mudar a vida de uma pessoa que precisava de ajuda é mais ainda. Sim. É você fazer uma pessoa sair do limbo e ficar feliz, ficar bem fisicamente, e ela te agradecer o resto da vida por você ter mudado a vida dela, é mais ainda. Como tem casos que a gente já fez. Vocês estavam comentando de um, né? Você pode comentar, Bia? A Bia comenta. Posso. A gente tem um caso bem interessante de sucesso, assim, ó, que vamos imaginar uma pessoa que na faixa de 200 quilos conseguir peso. fazer a redução de peso sem uso nada severo de cirurgia, sem uso severo de suplementação ou medicamentos, simplesmente eu pegar um hábito que estava tornando aquele corpo sustentável para 200 quilos, porque imagine, né, Dara, o quanto que eu preciso comer para sustentar um corpo de 200 quilos, 180 quilos, 200 quilos. Então, que ele resolveu realmente virar a chave. Já era uma pessoa que fazia uma atividade de força, então ele já era treinado por um profissional de educação física também. A parte do treinamento dele já era ok. O que não virava a chave era da comida. E ele resolveu, falou, não, eu preciso mudar. Você acha que isso tá muito ligado ao emocional? Tipo, a mente, a mentalidade da pessoa? Sim. Bastante. Tanto que se você for colocar o que é saúde, é um conjunto, né? Se pensa saúde não é a ausência da doença, de uma enfermidade. Saúde vai muito além. Saúde é um conjunto de coisas, de função física, mental e social. Então eu tenho que estar com as três coisas equilibradas. Então não adianta às vezes fazer uma prescrição de dieta se a cabeça da pessoa não está legal. Por isso que é equipe multidisciplinar. Então eu preciso ter gente junto. Às vezes, para lutadores, ou para que nem o pessoal do COESP agora, os policiais, a Bia fez a palestra sobre a parte nutricional, o que pode, o que não pode, o que é melhor usar durante o curso, e eu fiz mais um motivacional. É entrar dentro da cabeça deles. É que nem o lutador, você tem que ser o psicólogo, você tem que fazer a mente dele estar blindada como o corpo. Porque a gente já treinou muita gente muito bem fisicamente, mas a mente estava fraca. E ele perde para a mente dele. Limita, né? Entendeu? Ele é influenciado por coisas de fora. Então você tem que fazer o trabalho mental. Tem pessoas que você tem que ir de leve, tem outros que é aquela coisa radical. Vai. O tapão e vai em frente, não tem isso aí. É isso. Porque daí eu falo, aí eu viro treinador. Entendeu? Sim. Aí tem outras pessoas que você fala, bom, como é que a gente vai agir com isso? Não, esse tem que ir mais de leve porque ele se assusta. Sim. Então você não pode deixar ele se assustar, você tem que estar com ele por perto. É verdade. Então você tem que saber lidar com isso. Lidar com isso. É quase um psicólogo junto, né? Viu? Exatamente, é isso aí mesmo. Não, e que nem esse rapaz, um dos casos de sucesso. Então, a partir do momento que ele resolveu mudar, a mente dele resolveu mudar, esse processo, pensa, para uma pessoa de 200 quilos passar a pesar 95 quilos, ela é um processo de um ano e meio, errando pouco, né? Ninguém é 100% certo num ajuste de peso, Mudar os né? hábitos também. Mudar os hábitos, realmente tirar aquele excesso. E, Dara, é muito interessante isso, quando eu dou as palestras e mostro nos cursos, e tenho a liberdade de colocar ele como uma referência, ele comia muito bem. Quando ele fez o ajuste para baixar esse peso. O que ele fazia antes, ele comia muito calórico. Ele não passou fome para baixar o peso. Sim. É isso que tem que entender. Ele aprendeu a comer. Isso mesmo, e comeu quantidades grandes de comida limpa. E permaneceu fazendo isso durante esse tempo. E sabe o que acontece depois? Quem nunca subiu e baixou de peso? Todos já passaram por isso. Com algumas exceções, assim, que a gente tem, que é meio linear a coisa. Mas imagina, baixou. O cara, se ele baixasse para 150, ele podia estar satisfeito. Já baixou 50 quilos, né? Mas ele queria mais, ele não queria só perder aquilo, ele queria mudar o corpo dele. Ele queria realmente ser um cara magro. E ele era uma característica de um cara que tinha estrutura pequena, assim, né? Então era gordura em excesso realmente.
E daí assim, e depois? O que eu faço quando eu baixar o peso? Onde que eu vou voltar? Como que vai ser, Eu sempre brinco assim, Dara. O baixar você baixa e manter isso. E manter, né? Eu falo para os pacientes ou para as pessoas que eu acompanho, né? Eu falo, essa pessoa mora aí dentro de você, então se cuide para que ela não volte. Para que ela não volte. Então, e hoje esse atleta, ele é atleta de jiu-jitsu, continua treinando super forte e ele está se mantendo, até ele já ganhou o peso de estrutura magra, né? Então ele está mais forte, ele ficou melhor na faixa dos 120, 125 quilos. Então ele já teve um ganho de estrutura muscular. É muito legal. Esse e outros casos... E vamos falar de uma coisa, né? Não é só idade, porque esse é um rapaz novo. Mas nós temos pessoas de idade que já perderam quase 30 quilos. Nós temos um coronel do Exército, que é amigo nosso, que fez um antes e depois mandou para a Bia agradecendo por tudo que a gente fez por ele. E que a gente falou ali, não é nós que fizemos, a gente mostrou o caminho, ele realmente quis mudar. Ele perdeu quase 30 quilos, ele é outra pessoa. E é um cara que tem uma vida social ativa, ele frequenta motoclube, ele anda de moto, vai em festa e tal, mas ele sabe regrar. E tá com um físico espetacular. E vive normal como as outras pessoas. Ele não teve que mudar a rotina dele. Eu não vou mais no motoclube, eu não vou mais viajar. Não, porque tem gente que age assim, né? Não, você é extremo, vou cortar tudo que talvez possa. Sendo que talvez se ela aprendesse a dizer não, seria diferente. Ele vai tomar a long neck dele, tá? Mas ele tomou uma só. Antes ele tomava 50. Então ele matou a vontade da long neck dele, mas ele tem um autocontrole. E pegou o gosto pelo treinamento físico. É que nem quando você pega uma pessoa pesada, gordinha, você fala assim, primeiro vamos ficar forte. Porque pelo menos você tem músculo, e depois você começa a perder peso. O peso é gradativo. Isso de perder rápido, volta rápido. Então é tempo, sem pressa. Eu falo pra garotada que chega lá e quer ficar forte, eu falo assim, você não quer viver bastante? Eu quero. Então pra que pressa? Você tem a vida inteira para ficar forte. Não é nesse ano que você vai ficar forte. Né? Eu tenho atletas lá que começaram, tem 7, 8 anos para chegar num nível para tentar entrar no palco. Quer antes? Beleza, aqui não. Pode ir para outro lugar. Porque é saúde. Primeiro a gente quer dar o exemplo para os nossos atletas que eles têm que estar com a nossa idade tão bem quanto nós estamos, ou melhores. Porque assim, o que eu sempre falo, o mestre treina o discípulo para ser melhor que ele. Concordo. Entendeu? Você tem que passar a informação, porque ele já pegou mastigado. Nós tivemos que ir atrás. Eu ia para Rio, São Paulo, treinar para aprender, para ver o que os caras faziam, porque aqui não tinha informação. Hoje eles têm tudo na mão, hoje está tudo aí. Muito fácil. A informação está bem legal na mídia, tudo. Então a gente consegue mais informações. E outra, e isso é bom e é ruim em alguns momentos, porque é isso que eu ia falar muita informação. A pessoa não sabe e pra onde ele ir. acha, o atleta novo acha que já é um atleta. O cara faz isso, eu vou fazer isso. Não, ele faz isso. E tem muita coisa de YouTube também, né? Que Sem dão dúvida. orientações, mas que não cabe talvez para ele, para a pessoa É individualizado. dele. Isso. É individualizado. Não existe uma receita de bolo para todo mundo. Somos diferentes, né? Cada caso é um caso e tem a experiência própria que você vai fazer do teu corpo. É que nem a Bia faz com os negócios da dieta, né, Bia? Ei, calma, cada um é um. Porque eu acho que todo mundo vai numa nutricionista com o objetivo de resolver o negócio o mais rápido possível. Sim. Quando chega com esse pensamento de resolver uma situação, é porque está querendo um prazo curto. E a nutrição e a atividade física, ela não tem prazo. Ela é eterna. Enquanto eu cuidar da minha saúde, enquanto eu cuidar das minhas escolhas nutricionais, enquanto eu fizer atividade física, eu vou permanecer numa condição melhor do que se eu não fizer isso. E isso não vale só para atleta, né? Para pessoa comum como eu, que treino, que quero ter, né? Envelhecer bem. Isso aí. Ou às vezes quer emagrecer e fala assim, mas quando eu emagrecer, eu já posso voltar ao normal, né? Não tem sentido, né? Não é assim. Porque o corpo, infelizmente, não é... então eu vou treinar 10 anos, eu não preciso mais treinar porque eu já sou forte. Não, você vai perder. E, infelizmente, é ingrato. O nosso organismo é ingrato. Musculação é o esporte mais ingrato que tem. Porque você carrega ele no teu corpo. Então, todo mundo olha e vê que você parou de treinar. Você passa por um jogador de futebol, você não sabe se ele parou de jogar. O nadador. Sim. Mas o cara da musculação, se ele parar de treinar, o cara fala, nossa, parou de treinar, hein? Mas a gente sente. O psicológico do cara vai lá embaixo. A gente sente, por exemplo, eu, né? Eu tô começando
pensando nisso agora, mas eu quero realmente... Eu sou aquela pessoa que quer ir pra academia pra ter uma disposição pra cuidar do corpo, Isso, enfim. isso. E aí eu fiquei doente, peguei uma gripe muito forte, fiquei 2 semanas sem ir. Quando eu voltei, Aí você eu voltou falei... iniciante. Iniciante. Estaca zero. Iniciante. Eu falei, Você não voltou acredito. iniciante. Avaliação física, saí de lá triste. Eu falei, meu Deus, cadê o que eu Cadê tinha meus pesos? conseguido? Aham, perdi Por tudo. isso que é o tempo. É o tempo. É o tempo e outra É o coisa. E a continuidade disso. Isso. E saber, ó, Senão- por que a nutrição é interessante, que a pessoa tenha a noção de que é um carboidrato, o que é uma proteína, onde que eu encontro esses alimentos, por que existe cálculo, por que a nutricionista ela dá um norte. Eu não gosto muito desse negócio de montar um cardápio, eu gosto de ensinar vocês. Que legal. Aonde que eu posso ir, até onde eu posso ir que eu não prejudique o meu resultado. Porque você acha que eu nunca mais vou comer uma pizza, então nunca mais vou tomar uma cerveja, não vou tomar um drink, não vou comer o bolo da minha avó, ou da minha Sim. mãe? Ah, se eu tenho uma doença associada a alguns alimentos, beleza, eu vou ter que ter noção que aquilo não vai poder entrar na minha vida. Mas eu posso de tudo um pouquinho. É que Num é engraçado, controle, né? É engraçado quando a gente sai, né, com os amigos, assim, então, assim, ó, tem buffet, né? E os caras falam assim, ó, vai atrás do Madison. O que ele pegar, pega, porque ele tá sempre fibrado. Daí a Bia falou, meu Deus. Eu brinco com o pessoal, o Madison é o ponto fora da curva. Porque o Madison, a composição, falando daí da nutrição, a composição corporal do Madison é favorável a não acumular gordura. É genético. Então, É genético. ele pode dar, ir na beira do abismo, se jogar no abismo e não vai dar muito errado. Que ele Tem teve gente uma- que não. Sim. E é isso, Dara, que daí a parte da mídia, né, dos canais de comunicação, assim, eu olho um atleta, eu já me identifico. Não, gente, não dá para se identificar. Você É, o Eu acho que comparativo, você pode né? se inspirar, né? Se inspirar, Sim, você inspirar, Isso, sim, eu mas quero. não se Eu comparar. quero conquistar É. aquilo. Só que daí eu vou olhar o histórico desse atleta. Tem lá 20 anos de treino, é extremamente regrado, vive daquele esporte. Então, é uma coisa diferente. Só que eu olho, não. Eu nem comecei a treinar. Nossa, Já já quero quero. fazer esse exercício É que ela isso. fez. É. Não, tudo tem uma base. É que nem uma construção. Tem que ter um alicerce, tem que ter, sabe, estacas bem fundadas. Para daí você colocar o restante da estrutura. Se eu vejo um exercício que parece que aquela atleta faz agora, mas ela fez a base lá atrás. Então, por isso que as pessoas têm que ter noção, profissionais bem gabaritados, porque senão realmente um comércio muito mais complicado. É o lance da orientação, né? Que a gente fala assim, você não se compara a ninguém. Existirão sempre pessoas melhores, iguais e piores que você. Você tem que achar o teu ponto. Ah, o cara é peso pesado, você não nasceu peso pesado, você não vai ser do tamanho dele. Você, que nem na minha época, eu não seria o maior. Sim. Porque eu nasci de pais pequenos e seria um cara pequeno. Mas eu falei assim, eu não vou ser o maior, mas eu vou ser o melhor. Ó, E fui o isso melhor, aí, isso aí. dentro da minha categoria. Porque o que acontece nesse esporte é que o cara quer ficar o maior. E às vezes se estraga no meio do caminho. Sim. Por isso que não tem que ter essa comparação. E outra, é isso que a coisa Bia da falou. identidade própria também, né? Isso aí, você se gostar. Isso. Outra Entendeu? coisa É muito o eu. E outra coisa que eu acho, Dara, que é uma coisa que a gente tem observado, né? Por isso que é legal a gente ter esse tempo de história. Todo mundo quer ser atleta. Do nada, assim, a pessoa quer ser atleta. Cara, se não tem noção do que é a vida de um atleta, vou falar especificamente do atleta do fisiculturismo. O fisiculturismo eu englobo todas as categorias, né? Eu tenho que ter essa noção de que eu vou ter que ter uma vida voltada para esse esporte. Aí já sai do meu frequentador de academia, do público comum, porque ele não vai poder estar lá comendo o bolo da avó. Ele tem uma data, ele vai estar a menina vai estar de biquíni, de sunga, tem todo um processo. Ele tem pouca liberdade nutricional. Né? E o que a gente fala muito para as pessoas é que esse esporte em especial que a gente está falando, ele mexe muito com a cabeça das pessoas, com a vaidade. Entendeu? E é um esporte muito caro. E aí a pessoa quer entrar e fala, cara, você sabe quanto você vai gastar? Vale a pena? Você vive no meio para ter esse retorno? Porque se você não vive nesse meio, você não vai ter retorno de trabalho, de personal, e você vai gastar muito e não vai chegar a lugar nenhum. Porque as pessoas verem o cara que está patrocinado e que está ganhando, mas isso é menos de 1%. Sim. Da quantidade de atletas. É pior do que o futebol. O futebol já é uma loucura. Sim.
poucos ganham, são milionários, são, mas estatisticamente, em porcentagem, pela quantidade de pessoas que jogam, é pouquíssimos que ficam bem. Tem gente que está morando em concentração de clube, tem gente que não estudou, é motoboy. Eu acompanhei vários jogadores que uns se deram bem, outros estão mais ou menos. O fisiculturismo é muito pior. Sim. Mas o glamour disso... Brilha os olhos, né? É isso, daí a pessoa fala assim, cara, sabe quanto que gasta? É a mesma coisa que você querer arrancar com o teu carrinho que tem um turbo lá no autódromo. Com os caras que gastaram 100 pau no motor. Você gastou 3. Você vai quebrar e não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente faz esse comparativo. Investimento. Eu já tive atleta que foi top, ganhou vários campeonatos. E um dia eu cheguei para ele, ele estava se formando, falei, tá, e agora? Você vai investir no quê? Na tua casa, no teu apartamento, no teu carro ou no teu corpo? Porque você foi para um brasileiro, você é top e ficou em 5º lugar. Só que você investiu 5 mil. O cara investiu 20, outro 30, outro 40, outro 50. Você não vai encostar neles. Mesmo que a tua genética seja excepcional, se alguém não botar o dinheiro ali e não fizer você chegar, não vai chegar e vai ficar frustrado. Então tem que botar na balança. Você comentou que foi um dos motivos também que você olhou e falou assim, eu quero investir em outras coisas, quero ter a minha família, quero trazer meu filho para o Brasil. Isso. É porque as pessoas, é que a gente teve essa oportunidade de estar na América, estar junto com os profissionais, que na época não tinha profissional aqui. Sim. Então eu vi o que era o mundo deles, que é uma loucura. Você perguntava pro cara, mas e daí vocês fazem acompanhamento médico, alguma coisa? Eu falei, não, que isso, cara, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar campeonato. Aqui não é o quanto você toma, é o quanto você aguenta. Eu posso aguentar, você não. Entendeu? Uma loucura para chegar no topo. Sim. E daí eu falei assim, não, eu não quero ficar escravo disso, eu quero ter uma vida normal, eu queria ter uma moto, eu queria ter um carro. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha Harley, eu tenho meus carros antigos. Então a gente conquistou isso, porque senão eu ia investir esse dinheiro no esporte. E talvez não tivesse retorno, porque na minha época de competição, não tinha esse retorno. Hoje tem atleta ganhando 100 mil, 90 mil das empresas. Sim. Poucos, mas tem. Pelo menos esses vão ser felizes. Muitos vão ser frustrados. É verdade. E eu acho, e outra coisa que a gente tenta orientar, Dara, as pessoas que procuram esse nicho de ser atleta, se realmente vai investir a saúde naquilo. Porque a saúde é mental, porque é foco com aquilo ali. E é a saúde dos exames. Eu vou aguentar? A minha saúde comporta isso? Senão, não entre nisso, sabe? Eu tenho condições de pagar um plano de saúde? Não tenho. Fazem loucura. Os atletas de luta, eu tive atleta de luta, que eu sou padrinho de casamento, é meu amigo até hoje, que quando chegou para vir treinar comigo, eu falei, você tem plano de saúde? Ah, não tenho. Eu falei, cara, você tem plano de saúde, você luta todo dia, você vai se machucar, como é que vai pagar uma ressonância, um exame? Sim. Aí eu falei assim, eu vou pagar o teu plano de saúde de 6 meses. Depois você continua. O cara conta isso até hoje, o Matos fez isso pra mim. Eu falei, você precisa ter plano de saúde. Porque você não vai ter que pedir em favor pros outros. Vai muito além. Não, vai muito além. Falando de atleta, vai muito além de tudo. Não entre se você não tem condição financeira, não entre se a tua mãe não está ciente, não entre se você... eu sempre brinco, vai pagar o boleto lá na frente. Vai, se é atleta feminina, se tem uma predisposição a ter acne, se tem uma predisposição a ter queda de cabelo, se tem uma predisposição a... Tá preparada? Vai enfrentar isso. Tem gente que não dá nada, Dara, mas tem gente que dá tudo. Tem gente que geneticamente nasceu para isso. O cara faz de tudo que é loucura e o cara tá cada vez melhor. Você fala, meu Deus do céu. Mas eu acho que até falta de informação, né? Porque a pessoa olha o bonito. Ele não olha. E aí não olha toda a correria por trás. Não olha o boleto, vai chegar. Vai chegar. Todo o uso de anabólico tem algum colateral. É o que não a gente fala com os adianta, médicos. não escapa isso. Até antes os médicos eles não aceitavam essas conversas. Hoje você até tem a liberdade de ir em alguns médicos e falar, eu tenho pacientes que eu preciso que você faça um acompanhamento, que é uma maneira de eu frear, às vezes, uma situação. Eu falei, tá vendo que não dá para ir além disso aqui? Então, por isso que esse mundo que a gente vive tanto do esporte, se eu já pego o meu paciente e me apresenta os exames, falei, então tá vendo por que a gente tem que mudar a tua alimentação? Por que o ideal é você começar a fazer uma atividade física? Lá da pessoa comum, que a gente designou como pessoa comum. E se você não mudar, não vai pagar o boleto também. O atleta talvez ele cuide mais.
Se o atleta tiver consciência, ele vai cuidar um pouco mais. Mas aquele que não consegue, que a gente brincou que não consigo, não é minha prioridade, de mudar a quantidade de cerveja que toma, de bebida que consome, das comidas. Porque nutrição, a primeira coisa que você tem que ter é organização. Eu não posso pensar o que eu vou comer amanhã. Eu tenho que pensar hoje o que eu vou comer amanhã. Nessa verdade, o atleta ele já cozinhou o arroz para a semana inteira, frango desfiado para a semana inteira, ele já tem tudo ali. Aí ele come aquilo ali, tá bom. E que nem a gente falou, meu público maior não é do atleta. Porque o atleta bem bacaninha, assim, quando é uma pessoa focada, é bom daí. E daí ele vai, só vai. O mais difícil é eu pegar uma pessoa que não mora sozinho. Ah, então a menina da marmita vai te ajudar. Tá aqui a tua prescrição, pede para ela fazer. É policial que tem plantão, tá? É o cara, sei lá, as pessoas que trabalham, estudam, não sei o quê, e não se organizam, sabe? Já tem uma rotina ali muito louca, e aí como é que eu vou fazer? Mas eu falo, vamos dar o exemplo dos policiais. Falei, tá, então beleza. Então eu vou parar na panificadora, que eu paro porque vamos parar para tomar café. Eu não preciso pegar a coxinha monstro lá, o copão de bebida super cheia de açúcar. Então eu posso pedir uma omelete, um pão francês com ovo, sabe? Eu posso pedir uma salada de fruta. Tem lá também. Tem as opções. Tem as opções. Então eu tenho que direcionar. Então você vai fazer assim. Ah, você para comer. Então você tenta pegar as escolhas sem pôr todas as frituras, que é muito gostoso. Comer é gostoso, né? É bom, né? Ou leve a marmitinha, bom, porque tem vários que levam a hambúrguer. marmitinha e daí não para no costelão à noite. É. O costelão é o tradicional à noite. Então, pensando na saúde, nas pessoas, em atleta, não sai muito das coisas de organização. Então, é isso que a gente tem que tentar que as pessoas entendam. E outra coisa, eu procuro um profissional lá, o professor, vou pagar um personal, e eu fico faltando? Poxa, doeu em mim essa agora. Eu tenho que dar um jeito de tornar aquele compromisso com o personal como se fizesse parte do meu trabalho. Porque se eu colocar ele só para tentar... Até para valorizar o trabalho dele também, né? Isso. Porque você vai pagar, ele está te esperando. Se você não for, aula dada, como a gente diz. Sim. E daí? Não resolve isso. Você tem que colocar a prioridade disso. Mesma coisa que vai na nutricionista. Isso acontece com frequência ainda, porque é difícil mudar hábitos. Monta uma programação para a pessoa. Ó, então vamos mudar isso, isso, isso. Eu sempre falo assim, Dara, até é muito interessante. Os finais de semana são muito calóricos. Extremamente calóricos. Então o que eu falo? Então isso não vai mudar nada. Você vai, vamos dar uns exemplos. Eu como 6 pedaços, 6 fatias de pizza, eu tomo 12 latinhas de cerveja, eu como lá 2 hambúrguer, cachorro-quente, essas coisas. Falei, corta 50%. Você continua comendo as mesmas coisas. Mas já tirou a metade, né? E daí vamos já vai dar diferença. E daí vamos conversar na próxima semana, quando você vir aqui para a gente conversar sobre alimentação real, para ver se você conseguiu. Esse é o teu primeiro passo. A gente fala de nutrição qualitativa, né? A qualidade que eu dou. Então eu vou dar uma escolhidinha melhor. O exemplo que a gente dá, né? Se você tiver 50% de desconto para comprar uma coisa, dá uma diferença grande, né? Claro que dá. Então a ingesta calórica dele vai ser pela metade. Exato. Você já vai começar a mudar. Se eu tô com 10 mil calorias lá e eu passo para 5 no final de semana. Porque sabe outra coisa que acontece com frequência? A semana que é a semana atribulada, eu quero comer carne e salada só. Não dá certo. Não vou ter força para treinar, não vou conseguir trabalhar. Aquelas coisas radical, né? Sim. Eu tenho que o emagrecer, extremismo, né? Falo, Vamos lá. Não dura, isso não dura. Não vai isso não acontecer. dura, entendeu? Dura um período. Então, o caso de sucesso dentro da nutrição são esses detalhes. Eu consegui mudar algumas coisas. O fato de pegar uma dieta no papel não significa nada. Nada. E outra, e é legal você vivenciar tudo isso para você saber o que você vai falar quando a pessoa vem para falar com você, porque você já foi atleta, você já fez dieta, você já há muitos anos atende muita gente. Então daí é fácil você ter um argumento e sentir o que a pessoa está sentindo. É que nem quando vai pai lá levar, porque a gente trabalha com tem empresário de futebol que leva os atletas lá tal, e às vezes vem o pai e leva o filho. Não, porque ele joga futebol tal, daí eu falo assim, tá, quem que quer jogar? É o filho ou é o pai? Eu falei, porque eu tô vendo que o filho não tá muito afim, né? Mas o pai quer que ele seja, porque o pai não conseguiu ser. O pai sonha pelo filho, e ele né? quer colocar. Aí esses dias foi até que foi embora pra Irlanda, joga lá, tá no gol.
Um barato, cara. O pai era uma figuraça e o filho mais ainda. Aham. Porque tudo que o pai falava ele não queria. Daí quando ele falou, eu vou levar você nesse cara, ele olhou e falou, opa, nesse eu vou. Ele era uma figura. Daí eu falei, primeira consulta, eu falei, quem que quer? Eu falei, vamos fazer assim, eu não vou cobrar nada, vocês vão voltar para casa e vou dar uma semana para vocês pensar. Ele é preguiçoso e não quer treinar. Se ele continuar preguiçoso e vai treinar, você vai gastar dinheiro para quê? Eu só vou tirar o dinheiro de vocês. Falei, então vamos para casa, vou dar um pré-treino para ele, para ver se ele se anima para treinar. Daqui uma semana vocês decidem se vocês querem fazer a avaliação ou não. Aí passou uma semana e eles voltaram. Uau. Daí Precisou ele primeiro ficou do choque. Aí ele voltou empolgado, o pai dele ficou satisfeito, porque ele já tinha uma vaga para jogar na Irlanda, um colégio para estudar, já jogando futebol, porque a esposa dele, a mãe dele, ia ser transferida para trabalhar lá. Aí tá lá todo feliz, manda mensagem para mim e tal. Aí o pai dele falou, mas isso valeu a pena. Ele falou, porque eu falava de nutricionista, não vou nessas nutricionistas aí, não sei o quê. Olha. E daí ele foi lá e ele se... Conectou. Exato. E é aquela coisa que eu Mas falei, não vou nem cobrar, vão lá e pensem primeiro, senão eu vou tirar dinheiro. Eu falei pra ele assim, vou tirar teu dinheiro só, cara. Veja se ele quer realmente. É porque vocês também são profissionais diferenciados. Porque existem profissionais e Ah, profissionais, sim, né? lógico. E existe aquela receita de bolo, igual a gente tava falando. Eu olhei pra você, então tá bom, você quer ganhar peso, então coma isso aqui. Mas não teve toda aquela conexão, igual Mas ao terapeuta, É, né? A Pra Bia você fala, se abrir, você a precisa primeira ter coisa essa que a Bia empatia. fala, quanto você quer? Tem certeza que você quer? Já para deixar Coloca a pra pessoa pensar. sabendo, exatamente. Isso. Porque para nós o nosso sucesso não é ganhar uma consulta, e sim a pessoa ficar bem. Essa pessoa traz muita gente. E se ela não fizer nada, eu só ganhei uma consulta. E esse cara que baixou 100 quilos me traz gente a vida inteira. Imagina. Porque ele vai agradecer. E esse cara que é o coronel do exército já trouxe muito, ele já trouxe a família inteira para nós. Fora o pessoal do exército. Porque ele é o exemplo. Então o meu trabalho é esse ali, o trabalho da Bia está E sabe que bacana, né? Que nem é bom a gente pontuar os casos, que nem esse coronel, o que ele conseguiu enxergar que ele não enxergava, porque ele já tinha subido, baixado de peso várias vezes. Ele observou a saúde do pai dele. O pai dele está acamado, sabe, há bastante tempo. Ele falou, eu estou envelhecendo. Minha genética está me mostrando para que lado que eu vou, se eu continuar nessa vida aí. Sim. E daí, não adianta dar, você pode estar com todas as comorbidades, com os exames tudo alterado, enquanto não virar a tua chave. Na verdade, eu não falo nem virar a chave, você abrir a porta, porque a chave todo mundo tem, a fechadura está ali, você tem que abrir a porta do querer. É isso. Então, aí ele falou, não, eu não posso ficar igual meu pai, dependendo dos outros, Sim. sabe? Com a saúde debilitada. E outra coisa, um cara extremamente forte, porque a doença ainda não levou ele. Então, ele está há mais de 2 anos acamado. Só na cama. Poxa. Aí, eu atendo muito jovem, pessoas abaixo de 30 anos ou de 30 anos, com as alterações de exame que a gente viria mais lá para frente. Hoje é Nossa, mais que cedo. sério. Hoje é Aí, bem mais cedo. aqui que eu Bem falo, mais cedo. vocês não estão pensando que vocês vão envelhecer? Se não der errado da gente falecer antes, É. todo mundo vai envelhecer. Então, tudo bem, não quer pensar agora, mas aqui já está me mostrando. Começa a pensar, a glicemia está alterada, sabe? Colesterol alterado. E, gente, não tem mistério. É nutrição, é a inatividade, é o sedentarismo, é o estresse. A gente não foge de um conjunto de coisas, mas eu posso mudar. É o estresse, a falta de atividade física e o industrializado, que está desde que você nasce. E é Na bom mesa. comer os industrializados. E o paladar é Mais para fácil. isso. É, exatamente, e é gostoso. Então esse é o grande problema, né? E lá para frente, que nem hoje eu falei, é muito mais cedo que você vê os problemas. Antes você via E o que 60, você acha 70. que influenciou? Tipo, ser mais cedo é o industrializado? Aham. Essa vida- loucura, é a vida corrida. essa Isso. ansiedade. Que daí e a tudo pessoa mais. não tira tempo para ela e vive pro financeiro, para construir, entendeu? Aí eu falo, a gente cuida de muita gente que tem muita grana. Eu falo, tá, beleza. E aí, que quando que você vai viver? É. Eu falei, você não tem tempo para você. Eu tenho para mim que sou pobre. Você não tem que é rico. Eu falei, então, peraí, eu prefiro ser pobre, então. Porque eu abri mão de ganhar mais dinheiro, porque de manhã já não faz nada. Eu treino e cuido da minha vida. Vou atender de tarde. Poderia ganhar mais dinheiro? Poderia.
já me ofereceram coisas para fazer, um monte de coisa. Eu falei, tá, e quando que eu fico com a minha família, que eu ando com a minha moto, que eu ando com o meu cachorro e que eu vou treinar? Eu falei, fica para vocês que são milionários aí, fiquem assim, tá bom? E acontece. Eu prefiro ficar assim, não preciso muito para ser feliz. Sim. Do que eu era e do que eu sou um cara rico. Então eu tô feliz. É a forma como vê a vida. Não, e a gente, não falou das prioridades? Cara, ele tem condições de ter lá a cozinheira top, montar todo o cardápio, sabe? Tirar um horáriozinho, uma agenda. É porque não colocou a prioridade mesmo. Vive naquela correria, naquela loucura. Daí você fala bem assim, você acha que isso é eterno? Entrou. Você vai, e outra é uma peça. Troca. Põe outro no lugar. Dali 2 semanas já esqueceram quem era o cara que trabalhava naquela função. Bem isso. A vida continua, quem ficou fica triste, mas a vida vai continuar. Daí eu falei assim, cara, você não vai levar nada disso aí. E você viveu o quê? Por isso que tem que ter também, essa consciência disso e tentar mostrar para os outros isso. Por isso que o Nilson falou, você tem que ser um pouco psicólogo. Tem, né? Entendeu? Bastante. Mostrar as realidades. Bastante. Mostrar as realidades, essa palavra. Trazer pra realidade, né? Porque as pessoas, eu percebo assim, né? Dentro da faixa etária, da minha faixa etária, eles são muito intensos em algo. Tem que trabalhar, então vou trabalhar. E da mesma proporção, por exemplo, tô super focado na academia e daqui a pouco eu já não tô mais. Essas altas e baixas, né? A gente fala fala dentro da saúde que a partir de um dia de atividade física que você faça já está valendo. A partir de você caminhar um pouquinho, como é que você começa com sedentarismo, com não tenho tempo? E outro grande erro que as pessoas cometem é achar que não precisam mudar, porque você conversa com uma pessoa e fala, mas o médico já deu remédio. Eu falei, tá, você quer continuar tomando remédio ou você quer mudar a situação? Porque ele acha que não precisa fazer dieta porque o cara deu remédio para o colesterol. Não, eu vou continuar comendo igual porque ele deu remédio para pressão. Não, você tem que fazer algo diferente para não usar esse remédio. Real isso. Você quer ser o aposentado com a cabeceira da cama cheia de remédio? Nossa. Que é o que acontece. Daí você fala, porque os médicos, o que é mais viável para os laboratórios? Ficar tratando doença. Claro. Vou curar para quê? Exatamente. Já o nosso trabalho não, você não vai ficar doente. Você vai ter uma saúde melhor. Para que lá, quando você ficar velho, a tua aposentadoria você não gasta em remédio. Possa fazer outra coisa. Já os laboratórios bancam os médicos, não querendo criticar, mas já criticando, bancam os médicos para vender remédio. O cara tá gordinho, toma Ozempic. Ei, peraí, faça dieta. Coma direito, coma certo. Ele não pergunta para a pessoa. Eu falo, os caras vão lá e falam, o médico já me deu isso. Eu falei, tá, ele perguntou como é que você comia? Se você fazia atividade física? Que você pode reverter isso mudando teus hábitos? Não, já deu remédio, né? Aí você fica satisfeito. Que agora você vai ficar dependendo do remédio e depois de outro. Porque esse remédio, ao longo do tempo que você está usando, ele tem outras contraindicações. Ele é usado para uma coisa e vai causar outras. Mas você acha bom isso? Porque o médico passou, né? Não, peraí, vamos questionar isso. E é o que a gente faz ao contrário, né? Não, peraí, você não vai tomar isso, você vai começar a fazer. Se não der resultado, se você realmente tiver uma predisposição a isso, os exames não se alterarem, aí você precisa entrar com remédio. Essa é a diferença. Mas o médico às vezes, o que eu vejo assim bastante, além dele não ter um envolvimento com a nutrição, ele até diz, tem um momento que ele vai medicar para não dar o problema maior, e a pessoa tem que entender que ela vai ter que fazer o restante, ponto final. Porque quantas pessoas que a gente conhece que tomam medicamento e que não param, porque nunca vão mudar. Então tem que mudar. E só depende da pessoa. É uma decisão, né? É uma decisão. O médico, uma hora, ele vai dizer, bom, então vai tomar esse medicamento porque você está vindo aqui... Porque não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Por que faz a bariátrica? Né? A cirurgia bariátrica? Porque não está conseguindo mudar o hábito do menino de 200, baixou para 95. Muita gente engorda para fazer a bariátrica. Sabe? É triste de ouvir isso. E eu fiquei assim, como assim? Ele era um jovem, ele falou,
Eu falei, nossa, mas você tá tomando muita coca o tempo todo. Não, eu preciso engordar. Mas por que você precisa engordar? Porque eu quero fazer bariátrica. Eu falei, mas não seria mais fácil porque você ele tem fazer o peso. reverso? Ele tem um peso para fazer. Exatamente. Eu Mas não seria melhor você Eu buscar fazia, tentar e tal, emagrecer, tentar né? emagrecer? Ah, não, vai ser mais fácil. Vai ali, faz a cirurgia rápido e tal. Cara, A pessoa não isso. pensa no pós, Não. porque o pós-bariátrico é muito Sim, sério. sim. A gente atende muito, já atendeu muito pós. E sabe o que eu vejo dos bariátricos, assim, ó? Vamos pensar, é imediato o emagrecimento. Por que não consegue? Por que emagrece? Porque não consegue comer. É. Você vai comer 50 Pouquinho. ml, um copinho de café, e assim vai fazendo e vai tendo dificuldade. E não muda a mente com a comida. Então, eles continuam. Os casos de reganho de peso em 2 anos, às vezes a pessoa dobra o peso. É verdade. Então, é uma coisa que não adianta, além de ficar com a saúde comprometida, né? Porque é desabsortiva, eu tenho dificuldade de assimilar as coisas, eu não consigo comer carne, eu engasgo, eu tenho dumping. Então, cara, é um caminho que se a gente pudesse evitar Seria antes... melhor. E os médicos, eles mandam fazer um acompanhamento psicológico, você tem que ter um laudo, um acompanhamento nutricional, você tem que ter um laudo. Mas aí ela mesma cria um insucesso porque ela não quer aquele laudo. Não, é Ela muito quer. difícil o processo. Né? É Eu também muito. trabalhei na área da saúde e acompanhava alguns programas que a gente fazia para pessoas que iriam passar pela Isso. cirurgia. E a gente percebia nessas palestras e tudo mais o quanto elas eram resistentes àquilo. Elas queriam o mais rápido. O mais rápido, isso É aí. isso que eu quero, mas eu vou ter que fazer isso no pós, eu vou ter que continuar vindo aqui, escutar tudo isso. Mas como assim? Eu tô fazendo para resolver e eu vou ter que fazer isso. Então, Não, que doido. Como isso. se continuasse tudo igual. né? É uma mudança de mentalidade Só que diminui o precisa estômago. ter. Teve um amigo meu que chegou na loja uma vez com todos os papéis já que ele ia se internar. E falou, mas eu vou fazer a bariátrica. Eu falei, não, cara, não vai fazer isso aí, cara. Dê uma chance para nós. Eu falei, não faça. Não faça, vamos tentar. Eu falei, vem aqui, cara, a gente monta tudo para você. Hoje ele me agradece até hoje. Olha. Ele fala, cara, eu fui no Matos com todos os papéis, lá joguei tudo fora. Eu falei, bom, salvei você pelo menos, né? Porque ele não fez e ele mantém. Ele é magro? Não é magro, mas ele não é obeso. Sim. Ele mantém um peso bom, vive bem. Eu falei, É você não isso. vai ser magro. Você tem que falar com a pessoa, você não vai ser magro. Tua família toda é obesa, é pesada, mas ele tá bem, Mas ele vai ter pratica saúde. esporte e tal. Exatamente. Eu falei, você não vai ter abdomenzinho todo marcado e tal. Mas vai Que ficar é bom. aquilo que a gente quer. Ai. Eu quero a barriga chapada. A cirurgia estética também, ela vem para resolver uma coisa que não Isso quer aí. resolver nas outras, né? Então não preciso nem ir lá para fazer a cirurgia bariátrica, mas vou para estética. Vai dar ruim. É o cara que quer ter o braço grande e coloca óleo. Meu Deus. Eu falo, meu Deus do céu, esse idiota fez isso. Porque ele não quer treinar. Então ele quer parecer que ele é forte o processo. para evitar o sofrimento. É. Vou colocar o óleo e fica bom ali, tá Meu bom. Deus. Mas agora pra gente ir pro final, assim, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro, Não, exatamente, né? A isso aí. gente ia, Isso aí. porque esse papo tá bom. Mas assim, vamos dar assim, algumas dicas para as pessoas comuns que querem ter uma qualidade de vida a longo tempo, né? A longo prazo. E para quem quer iniciar também, né? Porque o nosso público pode ser muito maior do que a gente imagina e pode ser que tenha alguém querendo se tornar um atleta. Então vamos dar dicas para essas pessoas. Por onde começar? Eu posso falar de treino, a Bia fala da parte nutricional. Isso. Então tá. Então eu vou linkar só a parte da nutrição e vou mandar a pessoa lá pro Matos. Tá bom. Fazer exercício. Então, ó, o primeiro passo é assim, ó. Eu quero mudar? É primeiro. Primeiro passo, eu quero mudar? Sempre quero mudar. Eu estou disposta a mudar, beleza? Então eu vou procurar um profissional que vai me orientar. Por favor, gente, para de seguir pessoas que não têm uma graduação, uma capacidade de fazer isso. Então eu vou procurar um profissional de nutrição. Ponto. Vou lá fazer a minha consulta. Estou a fim de mudar. Dentro disso, a pessoa vai ter as orientações do que ela pode melhorar na nutrição. Não fica preocupado que não vai deixar de ter vida social, não vai deixar, só que você vai ter que mudar algumas coisas. Então, o primeiro momento, eu quero mudar realmente porque eu estou com problema de saúde, porque eu tô com a minha estética não está legal, porque eu preciso fazer alguma coisa. Tem gente que precisa fazer alguma coisa. Então, procurar um profissional de nutrição, tá? Esse profissional, ele já vai linkar a atividade física, ponto final.
não tenho condições de bancar uma nutricionista. As universidades têm locais específicos para atendimento de público. Vai fazer, sem custo algum. Super legal. Não tenho condições de pagar uma academia o preço que é hoje, mas mesmo assim, hoje as academias de rede, elas têm um preço bem mais acessível. Vou num projeto da prefeitura. Então, eu não tenho como, não estou afim de ir no projeto da prefeitura, porque não tem vaga, não vou lá na nutricionista da universidade. Eu vou ter que começar fazendo uma atividade física, que seja uma caminhada, que seja subir um lance de escada, sabe? Mudar alguma coisa. Ah, não, eu estou decidida a investir na minha saúde. Aí você vai investir num profissional que vai te acompanhar, você vai investir no treinamento, que o Madison vai falar aqui, o que a gente gostaria que a pessoa fizesse, tá? Eu vou investir numa pessoa que vai cuidar da minha comida, porque hoje, se eu agora não me organizei, eu vou direcionar minha verba para isso, tá? E daí, vou passar a bola aqui para o Madison para a gente dar uma ideia do que a gente gostaria que a pessoa fizesse com relação à atividade física. Bom, eu vou ser curto e grosso com todos vocês. Se você pretende fazer alguma coisa, escolha musculação. Musculação vai salvar a tua vida. Se você tem opção entre correr e fazer musculação, faça musculação. Musculação é o único esporte, hoje os médicos, que nós falávamos há 20 anos atrás, hoje todo mundo indica a pessoas de idade fazer musculação. Musculação é a única atividade física que mantém tua densidade óssea, muscular e faz liberação hormonal. Então, faça musculação, faça o básico e não invente. Não invente treininho que vê na internet, faz só o básico. Enquanto você não fizer o básico bem feito, você não passa para outro. Entendeu? Então é isso. Se tiver que escolher uma atividade física, faça musculação. Qualquer pessoa pode fazer musculação. Bem feito, bem orientado. Usando cargas adequadas e treinando certo. Isso vai mudar a sua vida. Eu falo para todo mundo, se você não gosta de musculação, comece a gostar, porque a musculação vai salvar a sua vida. Entendeu? Essa é a grande diferença. Não tem que inventar, é simples e básico. 3 vezes na semana, se fizesse um trabalho resistido com cargas de peso, você ficaria bom. Era o suficiente. Beleza? É isso aí. É isso. É isso aí. Nutrição linkada à atividade física. Se a gente puder escolher, sempre a gente vai indicar essa modalidade realmente, tá? A gente na graduação, a gente aprende a lidar de uma outra forma, a respeitar tudo, mas assim, qualquer coisa que você fizer vai ser positivo. Mas se a gente pode direcionar, é dessa forma mesmo. Então, E vocês como profissionais, né, vocês obviamente vão direcionar aquilo que realmente vai fazer efeito para aquela pessoa, né? Exatamente. É isso, então, pessoal, queiram cuidar de si mesmos, né? E o fato é, levanta do sofá e vai fazer alguma coisa. Isso. Vai procurar ajuda, vai procurar orientação, vai procurar um profissional e vai dar muito certo. A gente tem um país, um mundo envelhecendo, então prepare-se para estar muito melhor do que o mais jovem. Se você não quer passar pelo que a idade te preserva, morra cedo. Opa! Pesado, hein? Pesado, mas ó, é o choque de realidade que a gente precisa ter. Morra cedo, todo mundo vai ficar velho. É verdade. O corpo vai embora. Você tem que ter saúde, entendeu? É verdade. Então as pessoas que têm essa coisa de físico, vai embora de todo mundo. Você passa da linha de 50, a curva começa a descer. Depende de você se ela desce assim ou se ela desce assim. Entendeu? Tem gente que desce assim, a minha tá bem longezinha. Assim. É isso. Não, vamos morrer o mais tarde possível com saúde. Com saúde. Né? É isso aí. Madison e Bia, muito obrigada por esse tempo de vocês. Foi uma conversa realmente muito construtiva, com várias dicas. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai assistir várias vezes. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o contato deles, caso vocês queiram fazer uma consulta, caso vocês queiram ter um acompanhamento. Bom, pessoal, por hoje é só e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!